Graças a Deus, porque nós estamos aqui, né? Esse novo espaço, reunidos aqui, juntos louvando ao Senhor, nessa santa comunhão, nesse santo calor também, né? Graças a Deus, né? Irmãos, eu quero nesse momento avisar que as nossas crianças, elas vão ficar aqui, tá? Junto com a gente até o final. Elas não terão hoje o seu culto, porque ainda nós não temos as nossas salas ali, tá bem, crianças? Então vocês vão ter que me aguentar, tá bem? Aqui até umas 10h30 só da noite, não é muito, tá? Então, mas creio que já nos outros domingos elas já poderão ir ali, né, para as salas. Nós ainda não temos as salas delas ainda prontas ali, por isso que elas vão ter que ficar aqui nesse santo calor também, né, junto com a gente. Eu também quero pedir para você evitar ficar saindo muito. Eu sei que está muito calor, eu estou sentindo calor, mas eu peço que nesse momento a gente fique juntinho, né, mais quente ainda aqui, né. Se você puder evitar sair nesse momento, evitar aí muitos movimentos agora, né, para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor Deus quer nos falar nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3. Nós vamos nessa noite refletir nos versículos de 1 a 18, mas inicialmente nós leremos só do verso 1 ao verso 8. João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, e depois em outro momento a gente lê também do verso 9 ao verso 18. Eu sei que quando a gente chegar lá no verso 8, talvez você vai querer que eu pregue só nesse versículo 8. Especialmente no início, que diz assim: o vento sopra onde quer. O vento sopra. E aí talvez você vai dizer assim: Senhor, sopra o teu vento sobre mim agora, Senhor. Refresque o meu corpo, refresque a minha alma também nesse momento aqui, Senhor. Nós vamos falar nessa noite sobre um novo coração. Esse é o nosso nome, não é não? Igreja Batista Novo Coração. E nesse primeiro culto que nós estamos aqui nesse novo espaço, nós vamos falar algo que tem a ver com o nosso nome. Mas não só algo que tem a ver com o nosso nome. Esse garoto, ele vai para o céu. Ele vai ter um galardão muito grande no céu. Obrigado, Deus abençoe, viu? Algo então que tem a ver com a gente, que de fato tem a ver não só com o nosso nome, Igreja Batista Novo Coração, mas que tem a ver com cada um de nós. Eu quero perguntar para você aqui nessa noite: você já tem um novo coração? Amém? Um novo coração. Se você não tem esse novo coração, nessa noite o Senhor Deus quer fazer uma cirurgia no seu peito. Ele quer abrir o seu coração, aliás, o seu peito, né? Abrir o seu peito, rasgar o seu peito. Ele quer arrancar esse coração duro, esse coração de pedra. E Ele quer colocar um novo coração, uma nova vida em você nessa noite. Vamos ler aqui Evangelho de João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Diz-nos assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ora, porventura,
ele vai voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando nós olhamos a humanidade, nós podemos perceber que há algo errado com ela. Tem alguma coisa fora do normal. Enfermidades, intrigas pessoais, intrigas entre nações, guerras, desempregos, vários problemas familiares, pai matando filho, filhos matando pai, traições. Há algo errado com o homem. E há muitos problemas, de fato, com a humanidade. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o maior problema do homem é o pecado contra Deus. É a rebeldia contra Deus. E o que o homem mais precisa é de um novo nascimento, é nascer de novo. É isso que Jesus diz aqui nesse texto. Na verdade, em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nasce de novo, não está salvo. Quem não nasce de novo, não vai ver Deus. Quem não nasce de novo, não conhece a Jesus Cristo. Quem ainda não nasceu de novo, não vai para o céu, não verá o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. O novo nascimento é a nova vida que o Espírito Santo, de maneira sobrenatural, nos dá ao nos unir com Jesus, ao nos conectar com Jesus. O Espírito Santo vem sobre nós e nos liga a Jesus. Ele, Jesus, que é a vida e que nos dá a vida. Então, você que já nasceu de novo, nessa noite você pode render louvores ao Senhor. Você pode louvar a Deus e dizer: obrigado, Senhor, eu já tenho um novo coração. Faço parte da Igreja Batista Novo Coração, mas não somente isso, eu tenho um novo coração. Mas se porventura há alguém aqui nessa noite que ainda não tem essa nova vida, que ainda não nasceu de novo, esse é o momento oportuno para você nascer de novo. Você já nasceu uma vez, eu tenho certeza, porque você está aqui, né? Claro. Você um dia nasceu, alguns já nasceram há muito tempo. Há décadas e décadas. Eu não, eu com os meus 21 anos, né? Nasci faz pouco tempo, né? Mas todos nós que aqui estamos, nós já nascemos uma vez, é claro. Nós já saímos do ventre das nossas mães, e nós estamos aqui. Mas o que Jesus aqui está falando é de um novo nascimento, é de um nascimento espiritual. O que nós vamos falar aqui nessa noite é algo sério, porque é algo que tem a ver com o céu ou com o inferno. Aquele que não nasceu de novo, disse Jesus, não pode ver o reino de Deus, não é salvo. As palavras que nós vamos falar aqui nessa noite são palavras de Deus, palavras de Jesus. Veja no início do versículo 3, Jesus dizendo, em verdade vos digo. Início do versículo 5 também, em verdade vos digo. Veja, quem é que está falando essas palavras? É Jesus. Quando nós lemos os livros proféticos, em vários momentos nós encontramos a expressão, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, assim fala o Senhor. Deus falou com Israel através daqueles profetas. Mas agora, o que nós lemos aqui é Jesus falando, em verdade, eu vos digo. Lá atrás, através
dos profetas, dizia-se assim: assim diz o Senhor. Mas agora, quem diz é o próprio Senhor. Na verdade, eu vos digo, são palavras de Deus, portanto. São palavras de Jesus, que é Deus. E, portanto, todos nós devemos ouvir atentamente essa palavra, porque quem diz é Jesus, quem fala é Deus. A questão, então, do novo nascimento não é uma questão que uma igreja prega, um pastor prega. Isso é coisa de pastor, coisa de uma igreja evangélica. Quem está falando aqui é Jesus, é o próprio Deus. Por isso que todos nós precisamos dar ouvidos a essas palavras. Para que a gente entenda melhor esse texto aqui de João capítulo 3, nós precisamos olhar os versos que vêm antes, lá no final do capítulo 2. Leia comigo o capítulo 2, verso 23 a 25. Olha o que estava acontecendo aqui, naquele momento em que Jesus teve aquele diálogo com aquele homem chamado Nicodemos. 2, verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Veja só, as pessoas viram os sinais que Jesus fazia, viram os milagres que Jesus fazia, e muitos creram no seu nome, creram em Jesus. Olha o verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muitas pessoas estavam crendo em Jesus, olhando os sinais que Jesus fazia, e elas diziam: nós cremos em ti, Jesus. É isso que elas diziam. Nós cremos em ti, cremos em teu nome. Mas Jesus dava aquela olhadinha, sabe aquela olhadinha? Que você de vez em quando dá também, esposa, lá para o seu marido, quando seu marido está lá contando alguma conversa fiada para você, sabe? Aí você dá aquela olhada para ele: rapaz, eu sei muito bem que o que você está dizendo aí não é bem verdade, hein? Olha lá. E Jesus faz mais ou menos isso, ele dá aquela olhadinha para aquela multidão, para aquelas pessoas que diziam: nós estamos crendo em você, Jesus, por causa dos seus milagres. E Jesus deu aquela olhadinha para aquela gente: eu conheço vocês. Vocês não me conhecem, na verdade. Eu conheço vocês, mas vocês não me conhecem. Aquelas pessoas criam no nome de Jesus, mas não conhecia Jesus. E Jesus sabia disso. Jesus, de fato, conhecia aquelas pessoas. Aquelas pessoas não conheciam Jesus, mas Jesus, de fato, conhecia aquelas pessoas. E naquele momento, vem a Jesus, então, esse homem aqui, Nicodemos. E Nicodemos está no mesmo patamar daquelas pessoas. Porque este Nicodemos foi até Jesus conversar com Jesus a respeito do quê? No versículo 2, o que ele diz? Olha, Rabi, mestre, nós sabemos que você vem de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Veja o que Nicodemos está falando. Nicodemos estava entre aquelas pessoas que acreditavam nos sinais de Jesus, mas não conheciam Jesus. E há muita gente assim no nosso país, no nosso meio evangélico. Pessoas que creem nos sinais de Jesus, nos milagres de Jesus. Eu não estou dizendo que ele não faz milagre, ele faz. Deus é Deus, nós não podemos amarrar Deus e dizer que ele não faz milagre. Ele faz milagres. Faz ou não faz? Lucas e Carol faz milagre, não faz não? Hein, Ana? Cadê a Ana? Faz milagre. Com o Breno fez milagre. Deus faz milagres, claro que ele faz. Mas nós, muito mais do que os milagres, nós amamos a Deus, em primeiro lugar. Muito mais do que os seus milagres, nós amamos ao Senhor dos milagres. E Ele quer que a gente o conheça, que a gente o ame, independentemente desses milagres.
E Nicodemos foi levado até Jesus, motivado por esses milagres, mas ele precisava conhecer Jesus. Assim também nos nossos dias, tem muita gente que crê nos milagres, crê nos sinais que Jesus faz, mas não conheceram Jesus pessoalmente ainda. Ainda não tem a nova vida, o novo coração. Eu quero nessa noite fazer 4 afirmações sobre o novo nascimento. O novo nascimento, então, é a nova vida que o Espírito Santo nos dá quando Ele, o próprio Espírito Santo, nos liga, nos conecta a Jesus. Jesus que é a vida, que tem a vida eterna. Nós somos ligados a Jesus pelo Espírito Santo. Isso é o novo nascimento, é o novo coração. Eu quero fazer 4 afirmações sobre o novo nascimento, olhando para esse texto aqui de João capítulo 3. A primeira afirmação é que o novo nascimento é uma necessidade. É uma necessidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Efésios 2:1 que quando Cristo nos deu vida, nós estávamos mortos. Mortos em nossos pecados e delitos. Espiritualmente, todos estão mortos. Todos nascem mortos espiritualmente. Por isso que todos nós precisamos renascer. Precisamos dessa nova vida que Deus pode nos dar, porque sem Jesus estamos mortos. Portanto, quando você sai por aí, você começa a olhar as pessoas, sabe o que é que você está vendo? Defuntos. Não é filme, é terror esse negócio não, né? Mortos vivos, né? Mortos vivos. Pessoas que estão vivas fisicamente, mas espiritualmente, essas pessoas estão mortas, se elas não têm Jesus. Elas podem ter muitas coisas, elas podem ter bens, podem ter posses, podem ter beleza física, mas estão mortas. Já viu aquele defunto, assim, bonitão, enfeitado? Normalmente, né, é assim, quando as pessoas morrem, a gente enfeita as pessoas, né? A gente coloca terno, o cara nunca usou terno, mas quando ele morre, a gente enfia ele dentro de um terno, né? E a gente deixa o defunto bonito. Mas é um defunto, morreu, o corpo morreu. E o ser humano está assim diante de Deus. Ele pode até se maquiar. Ele pode até ter a sua religião. Veja aqui, esse homem aqui, em João 3, versículo 1, Nicodemos era um fariseu. Sabe o que era um fariseu? Era um religioso, era um mestre. Ele ensinava outras pessoas a lei de Moisés. Ele tinha a sua religião, ele era uma pessoa boa, ele tinha status. Veja aí no final do versículo 1, era um dos principais dos judeus. Ele era mestre da lei, ensinava os outros, ele tinha status, ele orava, jejuava, conhecia a lei de Moisés. Só que havia um pequenino problema, ele estava morto. Ele tinha uma roupagem bonita, uma maquiagem muito bonita, mas ele estava como aquele defunto em um caixão, bonitão, de terno, enfeitado, né? Até perfumado talvez, mas morto. E Nicodemos estava assim. O que nós encontramos aqui é um homem morto espiritualmente, apesar de reconhecer os sinais que Jesus fazia. Mas quando ele diz assim no verso 2, olha, Rabi, nós reconhecemos que você é o mestre, nós reconhecemos que você vem da parte de Deus. Talvez ele esperava que Jesus desse a ele um grande elogio. Poxa, rapaz, não tem ninguém em Israel como você é um cara sábio. Você é ótimo, Nicodemos, você é um cara que nota 10 para você, mas não é isso que Jesus diz para ele no versículo 3. Jesus responde assim para ele, olha, em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, está enrolado. Não, essa pessoa não vai ver o reino de Deus. Eu ouvi há alguns tempos atrás uma mensagem daquele
grande evangelista norte-americano, Billy Graham. E ele contava que ele foi participar de um jantar e sentou ao seu lado um senhor que lhe contou uma experiência. Esse senhor, no passado, era um ministro religioso, olha só. Era um ministro religioso. E uma vez ele sentou em um ônibus e atrás dele sentou uma mulher negra. E essa mulher, em um dado momento, o chamou, cutucou lá no seu ombro. Ele se virou e a mulher perguntou assim: você já nasceu de novo? Aquele ministro religioso virou para trás e disse assim para aquela senhora: eu sou ministro religioso, eu prego a palavra todos os domingos. Aquela mulher virou para ele e disse assim: não foi essa a pergunta que eu fiz, eu estou perguntando se você nasceu de novo. Eu não estou perguntando se você tem uma religião, se você é ministro religioso, se você conhece a palavra. Eu estou perguntando se você nasceu de novo. E aquele homem contou então para Billy Graham que ele saiu daquele ônibus incomodado. E o Espírito Santo começou a aquecer o seu coração, incomodar a sua vida, até que ele percebeu um pequeno detalhe: ele não era convertido. Que coisa, não? Ele pregava, oficiava lá cultos à sua congregação, mas tinha um pequeno detalhe: ele não tinha nascido de novo. É isso que Jesus está fazendo com esse homem aqui, Nicodemos. Esse homem que diz: olha, nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o Rabi, que vem de Deus, que faz sinais e tal. Jesus vira para ele e fala: se você não nascer de novo, você vai para o inferno. O novo nascimento, então, é uma necessidade. Não importa, então, se você é religioso, não importa se você crê nos milagres de Jesus, se você já viu esses milagres ou não. Você pode até dizer que crê em Jesus ou nos seus milagres, nos seus sinais. Você pode até ser uma pessoa religiosa, mas se você não nasceu de novo, você está morto. Espiritualmente morto e destinado ao juízo eterno. O novo nascimento é necessário. Em segundo lugar, o novo nascimento é uma experiência pessoal. É uma experiência entre você e Deus. Cada um de nós precisa nascer de novo. Foi isso que Jesus disse àquele homem lá no versículo 7, não te admires eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Olha que Jesus está insistindo com ele. Novamente Jesus, ele já tinha dito isso lá no verso 3, e de novo Jesus diz para ele: olha Nicodemos, eu quero ser muito sincero para você, cara. É necessário você nascer de novo. Você pessoalmente. Eu não estou falando da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Há pais que até se preocupam com os seus filhos, né? Eu já conheci pais que faziam questão que os seus filhos estivessem em uma IBD, em uma igreja, mas eles não conheciam a Jesus. Mas a questão é que você precisa conhecer Jesus pessoalmente. É uma experiência pessoal. Veja só, fazer parte de uma igreja é muito importante. É importante fazer parte de uma igreja, a igreja de Jesus Cristo. Só que eu quero dizer uma coisa: infelizmente, no nosso meio evangélico brasileiro, há em nossas igrejas muitas pessoas que não se converteram, não nasceram de novo. Há inclusive muitas pessoas que nasceram em um lar evangélico. Isso é muito bom. Eu tive essa experiência de nascer em um berço cristão. Os meus pais, aliás, a minha mãe está aí hoje, né? Olha lá, pai, mãe, a cena aí, olha lá, tá vendo? Ela está aí. Então eu tive esse privilégio de, desde pequeno, ouvir a respeito do Evangelho. Mas um dia, quando eu tinha meus 12 ou 13 anos, quando eu lia a Bíblia em casa, sozinho, eu percebi que eu era pecador. Eu li Atos capítulo 2, aquela pregação de Pedro, quando Pedro então dizia àquelas multidões: arrependei-vos, convertei-vos, e Deus falou comigo ali naquela palavra.
E eu percebi que, embora eu tinha nascido em um lar cristão, desde pequeno, eu pessoalmente precisava me render ao Senhor e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Senão, eu iria para o inferno. A conversão é uma experiência pessoal. O novo nascimento é uma experiência pessoal. Filho de crente não é crentinho, viu? Não é crentinho. Não é porque é filho de crente ou filho de pastor, né? Ah, filho de pastor é um pastorzinho praticamente, uma pastorzinha, né? E eu lhes digo que a Sara não é, viu? Não é mesmo, viu? Ela um dia, ela terá que tomar a sua decisão pessoal, se ela vai aceitar seguir ao Senhor Jesus Cristo ou não, mas é uma decisão que ela vai ter que tomar, e é uma decisão que você precisa, de fato, tomar. Eu cito aqui alguns dizeres de um pastor americano chamado Mark Driscoll. Olha o que ele diz: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja. Você pode até ter se casado na igreja. É o meu caso também, né? Morrido na igreja. Não é o meu caso ainda, né? Ter sido velado na igreja. Não é também o meu caso. Ter sido velado na igreja. E ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo Jesus. Portanto, o novo nascimento é uma experiência pessoal entre você e Deus. Mas em terceiro lugar, o novo nascimento ocorre por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. É algo que Deus faz em você. Talvez muitos perguntam: como eu vou ter essa nova vida? Como posso ter um novo coração, uma nova natureza? Deus pode fazer isso. É uma obra que Ele mesmo faz. Veja o que é que Jesus vai falar aqui para Nicodemos. Veja só, mais uma vez eu chamo a sua atenção, que o Nicodemos, ele via o sobrenatural. Lembra-se, ele via os milagres que Jesus fazia. Então, ele via o sobrenatural, mas o seu coração ainda não tinha experimentado o sobrenatural de Deus. O seu coração ainda não tinha sido transformado. Ele via o sobrenatural, mas dentro de si ainda havia uma velha natureza e ele precisava nascer novamente. Agora vejam que coisa isso. Porque não é necessário ter um novo coração para se impressionar com os milagres que Deus faz. Porque até aqueles que não são convertidos se impressionam com os sinais que Deus faz. Isso é interessante, né? Os milagres que Deus faz, até aqueles que não têm um novo coração, eles se impressionam, eles ficam abismados. Mas o mais importante não é o que Deus vai fazer ao redor de você, mas é o que Deus vai fazer dentro de você, no seu coração e na sua vida. Veja o que é que Jesus fala aqui para Nicodemos. No versículo 4, Nicodemos, ele fica confuso. Ele era mestre, mas ele estava confuso, né? Ele não entende o que Jesus está falando. Ele pergunta para Jesus: Jesus, como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo, uma segunda vez? Ele não está entendendo o que Jesus está dizendo. Ele achava que era um nascimento físico, né? Que ele tinha que voltar de novo ao ventre da sua mãe e nascer de novo. Mas não é isso que Jesus está falando. Olha o que Jesus responde para ele nos versos 5 e 6. Verso 5, em verdade eu vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que é nascido da carne é carne, ou seja, você já nasceu da carne.
Você já nasceu do ventre é sua mãe, fisicamente. Só que não é esse nascimento que Jesus está falando. É um nascimento espiritual. É o nascimento, como diz o versículo 5, o nascer da água e do Espírito. O que é isso, pessoal? Nascer da água e do Espírito. Você pode manter a sua Bíblia ainda aí aberta em João capítulo 3, mas abra em Ezequiel capítulo 36, versículos 24 a 28, para você entender o que é que significa essa expressão, nascer da água e do Espírito. O que é que Jesus está falando aqui? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Veja o que diz Ezequiel, capítulo 36, versos 24 a 28. Jesus faz uma referência indireta a Ezequiel. Veja o que diz esse texto. Pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Agora vejam o verso 25. Então aspergirei água pura sobre vocês e ficareis purificados. Veja o que Deus está falando aqui. Eu vou aspergir água pura sobre vocês e vocês vão ficar purificados. Bom, nesse calor vocês querem essa água, não quer não? Estou vendo, Jesus, manda essa água sobre mim, nesse calor, né? Mas olha o que mais diz o texto: de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Veja que o que Ezequiel está falando aqui, mais ou menos uns 500 anos antes de Jesus, são algumas promessas referentes à nova aliança. Algumas promessas que estão relacionadas a Jesus, a vinda de Jesus e a vinda do Espírito Santo. E quando Deus diz aqui, eu vou aspergir água pura sobre vocês, eu vou purificar vocês. Qual é o sentido disso? Deus está dizendo aqui, eu vou purificar vocês das suas imundícias, dos seus pecados. É o perdão de Deus. Olha só, para a gente entender isso melhor. Você como eu, nós viemos aqui essa semana, né? Sábado retrasado, essa última segunda, terça, e nós aqui trabalhamos, suamos, e tinha um pessoal aí que estava tudo sujo, né? Eu também lá que dia que foi? Terça-feira, né? Também estava sujo, suado, e o pessoal também aí, todo mundo sujo e suado e tal. Quando você chegou na sua casa, qual foi a primeira coisa que você fez? Ou que eu espero que você tenha feito, né? E a sua esposa também espera que você tenha feito, viu? Você tomou banho. Você estava sujo. Você precisava de um banho. Você precisava se limpar. E é isso que Deus está dizendo. Eu vou lavar vocês. Eu vou limpar vocês com água. Eu vou purificar vocês. Vocês estão sujos na lama dos seus pecados, mas eu posso limpá-los. Olha o que Deus está falando, é o perdão. Eu vou limpar vocês, eu vou purificar vocês, eu vou perdoar vocês. Então quando Jesus diz nascer da água e do Espírito, da água é o perdão, é símbolo da purificação e do perdão que Deus dá. Veja agora Ezequiel ainda, capítulo 36, agora o verso 26. Olha o novo coração aí, pessoal. E também vos darei o quê? Um novo coração. Porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Uma nova vida, um novo coração. E finalmente o verso 27, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Veja que Jesus então em João capítulo 3, faz uma referência indireta a Ezequiel. Nascer da água e do Espírito tem a ver com o que disse Ezequiel, é o perdão de Deus, Deus nos limpando, nos purificando dos nossos pecados, Deus
colocando dentro de nós o Espírito dele, o Espírito Santo, e arrancando de nós aquele coração de pedra e colocando dentro de nós um novo coração, uma nova vida. É o Espírito Santo que pode dar vida, portanto. É um ato sobrenatural dele. É um ato sobrenatural de Deus. Se você está perguntando, então, como eu posso ter essa nova vida? Se alguém que faz essa pergunta, talvez, poxa, mas eu não posso ter esse novo coração, eu não consigo ter esse novo coração, é muito difícil ter um novo coração. Eu quero dizer que Deus pode fazer isso. É o sobrenatural dele sobre você. Então veja, o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos e o que ele diz para você. Ele dizia aqui para Nicodemos: olha, você, Nicodemos, está impressionado com os milagres, com os sinais, com o sobrenatural que acontece ao seu redor. Mas olha, Nicodemos, o que você precisa é do sobrenatural que Deus quer fazer dentro de você, dentro do seu coração. E é isso que o Senhor diz para nós também. O que pode ocorrer dentro de você é o que há de mais sobrenatural, a nova natureza, o novo coração, a vida eterna em Jesus Cristo. Mas em último lugar, em quarto e último, o novo nascimento é recebido pela fé em Jesus. O novo nascimento é uma necessidade, todos nós precisamos, porque nós estamos mortos. O novo nascimento é uma experiência pessoal. O novo nascimento é uma experiência sobrenatural que vem do próprio Deus sobre nós. Em último lugar, o novo nascimento é recebido pela fé. Vamos olhar aqui, mais uma vez, o texto de João capítulo 3. A partir do verso 9 agora. Após esse diálogo entre Jesus e aquele fariseu, aquele líder dos fariseus, Nicodemos. Mais uma vez, aqui Nicodemos no verso 9 faz uma pergunta para Jesus. Como pode acontecer isso? Ou seja, veja, ele era mestre, mas ele não compreendia, né? Ele não tinha ainda entendido aquela promessa que Deus havia feito por Ezequiel. E olha, então, o que Jesus diz no versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e nós testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. E se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Veja, que agora Jesus, ele se apresenta a si mesmo a Nicodemos. Olha, Nicodemos, ninguém desceu do céu, senão o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, que lá do céu desceu. Verso 14, e do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja aqui, o Filho do Homem precisa ser levantado, assim como aquela serpente que é mencionada em Números 21:9, foi levantada. E naquela situação em que os israelitas estavam sendo mortos, picados por serpentes, eles deveriam olhar para aquela serpente, para aquela estátua, crer em Deus, e assim eles seriam curados. E Jesus diz aqui, olha, o Filho do Homem vai ser levantado. E você precisa olhar para ele, você precisa crer nele. Olha o verso 15. Para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Olha aqui, Jesus quer levar o Nicodemos à fé. A fé verdadeira, não aquela falsa fé que ele tinha, como aquelas pessoas que viam os sinais de Jesus, elas criam em Jesus, mas elas não conheciam Jesus. Agora, Jesus apresenta para Nicodemos a verdadeira fé. Todo aquele que nele crê, verso 15, tem a vida eterna. E o verso 16, que é o mais famoso, hein? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para ter a vida eterna, para ter essa vida, essa nova vida, olha só,
O novo nascimento é a nova vida, é a vida eterna. E para ter a vida eterna, basta crer em Jesus. Basta confiar em Jesus. Por isso que Jesus diz no verso 18, quem nele crê não é julgado, e o que nele não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então é preciso crer. Se você quer nascer de novo, não tem segredo. Se você quer o novo coração, é só crer em Jesus. Agora, sabe o que é crer em Jesus? Não é aquela crença que esse homem aqui tinha antes, né, de ver os sinais de Jesus e se impressionar com os seus milagres, até porque o próprio Satanás reconhecia isso também. O próprio Satanás também reconhecia que Jesus tem autoridade, que Jesus é o Filho de Deus, mas quando a Bíblia diz que você tem que crer nele, isso significa que você tem que se lançar totalmente sobre Jesus, reconhecendo que a obra que ele fez lá na cruz é suficiente para a sua salvação. Sabe o que é fé? Fé é isso. Fé é quando você olha para si mesmo e vê que não há nenhuma chance mais para você. Fé é quando você percebe que você não pode fazer absolutamente nada por você. Aí você crê em Deus. Mais uma vez eu quero fazer a menção aqui do Lucas e da Carol. Vocês lembram aquele dia que eu fui visitá-los? E vocês sabem o que aconteceu com o Breno. Talvez alguns aqui não sabem. Em uma noite, o Breno se engasgou com catarro, leite. E a sua vida esteve por um trio, à beira da morte. Ele se engasgou, os pais ficaram ali desesperados. Não tinha ar mais o Breno, não respirava mais, desmaiou, e Deus ali, enfim, moveu toda uma situação para que ele pudesse chegar ali rapidamente ao hospital, e graças a Deus hoje ele está bem, amém? A sua vida foi totalmente preservada por Deus, ele chegou com vida lá no hospital, os médicos o reanimaram, ficou algum tempo em coma, entubado, mas Deus foi maravilhoso, operou um grande milagre e hoje ele está bem, para a glória do nosso Deus. Mas há uma coisa que naquele dia que eu fui visitar, na última visita que eu fiz para eles, a Carol me disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim: pastor, nesse momento nós entendemos o que é fé, o que é crer. Quando o nosso filho estava semi-morto, e nós não podíamos fazer absolutamente nada podíamos fazer. Uma só coisa a gente podia fazer: crer em Deus, e reconhecer, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, e a vida do nosso filho está nas tuas mãos. Isso é crer, pessoal. É quando a gente não tem mais nada o que fazer por nós. É quando você reconhece que do ponto de vista humano, médico, enfim, nada mais pode ser feito. Aí você se lança sobre o Senhor. Isso é fé, é crer. E quando você olha para si mesmo, olha para o seu velho coração, aquele coração de pedra, aquela velha natureza, você percebe que você está perdido e você não pode fazer nada. Aí você tem que crer em Jesus. Olhar para Jesus e dizer: Jesus, obrigado porque o Senhor morreu por mim naquela cruz. Eu estava totalmente condenado, eu não podia fazer nada, mas o Senhor fez tudo o que eu precisava. Isso é fé. Eu quero terminar aqui perguntando para você: você já tem essa nova vida? A nova vida que é doada por Jesus. O novo coração que é dado por um ato sobrenatural do Espírito Santo. Se você for até Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, você terá essa nova vida. É uma necessidade, você precisa disso, todos nós precisamos disso. E se você ainda não teve essa experiência pessoal de um novo nascimento, de receber pela ação do Espírito Santo na sua vida, esse é o momento oportuno.
Eu quero terminar aqui fazendo referência àquele texto famoso de Apocalipse 3, versículo 20, palavras de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Já ouvi algumas pessoas dizendo assim, olha, Jesus, ele não está falando ao mundo aqui, ele está falando a uma igreja. E realmente ele está falando a uma igreja aqui. Mas é uma igreja que naquele contexto tinha colocado Jesus para fora. E Jesus está do lado de fora, batendo. E aquela igreja, portanto, era uma igreja composta por pessoas que não eram convertidas. Eu sei que esse não é o nosso caso, graças a Deus, amém? Graças a Deus. Porque eu sei que vocês são convertidos, eu sou convertido. Nós já conhecemos a Igreja Batista Novo Coração, é um povo que de fato conhece o Senhor, e louvado seja Ele por isso. Mas Jesus olhou para aquela igreja, lá de Apocalipse 3, 20, diz, olha, eu estou à porta e bato, eu estou do lado de fora, eu estou batendo, basta você abrir. É muito interessante que um pregador puritano chamado Martyn Lloyd-Jones, ele disse aqui assim que a imagem da porta não transmite exatamente a ideia de uma porta, mas de uma catraca. Sabe por quê? Porque em uma catraca só passa um por vez. Naquela porta ali, ó, que é até maior, né? Podem passar várias pessoas ao mesmo tempo, mas em uma catraca só um por vez. E esse pregador então dizia assim: um dia você vai se encontrar pessoalmente com Deus, e será um encontro pessoal, só você e Deus. Então por isso você precisa abrir a porta da sua vida, a porta do seu coração. Se Jesus ainda não entrou, se Ele está do lado de fora, e se você ainda que diz que crê em Jesus, mas você olha para Jesus pelo buraco da fechadura, essa é a noite, esse é o momento para você abrir a porta, conhecê-lo pessoalmente e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar ao Senhor? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar o Senhor nesse momento. Você que já nasceu de novo, que já tem a nova vida, renda louvores ao Senhor, engrandeça o seu santo nome e agradeça pelo novo coração que você já tem. Mas se porventura alguém que nos ouve nessa noite, alguém que está aqui nessa noite, ou alguém que nos ouve pela nossa rádio, mas que nesse momento eu gostaria de tomar uma decisão ao lado de Jesus, e gostaria de, nessa noite, ter essa nova vida, receber Jesus como Senhor e Salvador, e nascer novamente. Eu quero orar por você. Se há alguém que gostaria de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e gostaria de dizer, nessa noite, eu creio em Jesus, eu creio como eu nunca criei. Até aqui eu acreditava em Jesus, acreditava nos seus milagres e nos seus sinais, mas hoje eu entendi que eu preciso me lançar sobre Ele, crer, reconhecer que Ele é Senhor e que Ele é Salvador. Se você gostaria de tomar essa decisão, eu quero orar por você. Basta você erguer uma das suas mãos e eu vou orar por você. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe a sua vida, viu? Há mais alguém? Graças a Deus. Há mais alguém? Gostaria que eu orasse por você? Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor. Há mais alguém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe também, viu? Eu quero convidar essas pessoas que venham aqui à frente, por favor. Vamos orar, eu quero orar por você. Nós temos também 2 crianças, isso é muito bom. Louvado seja o Senhor por isso. 2 crianças, vem aqui, isso. Vem aqui vocês duas, elas não querem vir, né? As demais pessoas que ergueram as suas mãos, podem vir aqui, eu vou orar por você. Nós vamos, nesse momento, colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Eu quero convidar a igreja que se coloque em pé, nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Aqueles que ergueram as suas mãos, se você quiser pode vir aqui, mas fique à vontade.
você preferir ficar aí no seu lugar, fique tranquilo também. Agradecemos ao Senhor pela ação dEle aqui no nosso meio. Agradecemos e louvamos ao Senhor. Porque pessoas nessa noite se renderam. 2 crianças estão com vergonha. Mas a Bíblia diz aqui, Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. E tem muita criança que se converte quando criança mesmo. Muita criança que ainda criança entende o plano da salvação. E diz: olha, eu quero crer em Jesus, eu quero aceitar Jesus. Então Deus abençoe as suas vidas. Que Deus abençoe também a sua vida. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é o Deus Salvador. Louvamos, ó Deus, porque a Tua graça salvadora se manifestou aqui nessa noite. E algumas pessoas nesse momento ergueram as suas mãos, entregando as suas vidas ao Senhor Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador. E nesse momento nós realmente nos alegramos diante da Tua presença, ó Deus, pela salvação, pelo novo nascimento que essas pessoas estão experimentando, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. E agora eu vou pedir que essas pessoas repitam comigo essa oração que eu vou aqui fazer. Aquelas demais que também ergueram as suas mãos, podem repetir essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que eu sou pecadora, que eu sou pecador. Eu reconheço que espiritualmente eu estou morta, mas eu o aceito como Senhor e Salvador. Senhor, eu quero a vida eterna. E eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. Então, ó Deus, por favor, conceda-me a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Essas duas aqui.